Fala galera, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo para o canal Xadrez Renato Neves no YouTube. Se você gosta de xadrez, então meu canal é para você. Lá você vai ter partidas de grande mestre, exercícios de xadrez e muito mais. Hoje eu vou fazer um vídeo chamado Como jogar xadrez passo a passo. Você vai aprender sobre movimento das peças, captura das peças, movimentos especiais, cheque e checkmate. Então vai ser uma aula bem completa para quem quer começar e aprender a jogar xadrez do zero, quem não sabe nada. Então essa aula é para você. Mas antes de qualquer coisa, galera, eu peço que você se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo. Se você tem algum amigo que quer aprender a jogar xadrez, que tem interesse por xadrez, esse vídeo é para essa pessoa. Então eu vou ensinar a jogar xadrez passo a passo. Então compartilhe esse vídeo e também se inscreva no meu canal. É muito importante para o meu trabalho, para que o YouTube possa reconhecer meu trabalho como relevante e indicar meu vídeo para outras pessoas. Beleza? Então vamos lá para o vídeo. Bom galera, hoje vai ser um vídeo chamado Como jogar xadrez passo a passo. Beleza? A primeira lição que eu quero passar para vocês, antes de iniciar o movimento das peças, é a disposição inicial das peças, né, do tabuleiro. A disposição inicial do tabuleiro é exatamente essa aí que está aparecendo na tela de vocês. Tá certo? Mas antes de qualquer coisa, eu quero montar essa disposição, as peças iniciais com você. Vamos lá? Então, ó, esse aí é o tabuleiro de xadrez. O tabuleiro de xadrez, galera, são 8 colunas, ó. São 8 colunas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 colunas e 8 filas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 filas. Tá certo? Então, 8 colunas e 8 filas. No total de 64 casas. Observe que no xadrez, ó, as colunas estão numeradas, ó. A, B, C, D, E, F, G, H. E também por números, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então vai da A até H e de 1 até 8, com um total de 64 casas, beleza? Uma coisa interessante que eu quero que vocês notem, ó, que à direita do jogador, à sua direita, tá uma casa branca, tá certo? Então à direita do jogador, a primeira coluna, a primeira casinha aqui, ó, é uma casa branca. E do jogador à direita também vai ser uma casa branca. Então isso é muito importante porque pode dar alguns erros quando você for montar as peças. Então pega o tabuleiro e sempre coloca à sua direita, essa casa aqui, ó, tem que ser branca. Beleza? Vamos montar então as peças no tabuleiro? É muito simples, ó. Primeiro você sempre começa com os peões, ó. Sempre na segunda coluna, ó, segunda horizontal, ó. Assim fica os peões. Depois a torre. A torre sempre no finalzinho, sempre na beirada, ó. Torre e torre. Depois os cavalos, ó. Cavalo, cavalo. Depois bispo, bispo. Depois, olha que legal, isso aqui é legal, ó. A dama branca fica na casa branca. E o rei do lado da dama. Do lado das brancas já está pronto. E das negras, Renato? A mesma coisa. As peças sempre ficam de frente uma da outra, ó. Peões. Depois torre. Cavalo. Bispo. Ó, os bispos, ó. Dama negra, casa negra. E o rei do lado da dama. Essa aí, galera, é a disposição inicial das peças. Observe que as peças ficam sempre uma de frente da outra, ó. O rei de frente do rei,
a dama de frente da dama e assim por diante. Então essa é a disposição inicial das peças. Bem fácil, né? Vamos seguir. Beleza, galera. Continuando o vídeo, agora nós vamos falar do movimento das peças. E a primeira peça que nós vamos falar é a torre. Bom, a torre, galera, ela movimenta horizontal e vertical. Então a torre pode vir para frente, para trás, para o lado esquerdo, para o lado direito. Ela pode andar quantas casas ela quiser, desde que seja reto, vertical, horizontal, para trás e para frente. Por exemplo, a torre poderia andar para cá, poderia andar para cá, poderia andar para cá e poderia andar para trás também. Então a torre ela anda sempre vertical, horizontal, quantas casas quiser. Beleza? Renato, como é que a torre captura uma peça? Vamos ver no tabuleiro? A torre ela captura do mesmo jeito que ela anda. Então, por exemplo, a torre não anda para frente e para trás, sempre horizontal e vertical. Então, por exemplo, o cavalo está na frente da torre. Então, a torre poderia capturar o cavalo, sempre parando na mesma peça que captura. Beleza? Então, poderia capturar o cavalo. A torre poderia capturar a dama. Também poderia capturar a dama. A torre poderia capturar o bispo? Poderia capturar o bispo, desde que ela respeite o movimento natural dela. A torre poderia capturar o peão? Poderia capturar o peão também. Então, a torre anda sempre para frente e para trás, horizontal e vertical, e captura da mesma forma que ela anda. Beleza? Renato, quanto que vale a torre? A torre vale 5 pontos. Agora nós vamos falar do bispo. Beleza? Renato, como é que o bispo anda? Muito fácil, galera. Olha só. O bispo, ele anda em diagonal. Beleza? Por exemplo, o bispo poderia andar para cá, para cá, para cá e para cá. O bispo anda em diagonal quantas casas quiser, tanto para trás quanto para frente. Por exemplo, ó, o bispo poderia andar para cá? Poderia. O bispo poderia andar para cá? Poderia. O bispo poderia andar para cá, nessa diagonal? Poderia. O bispo poderia andar 2 casinhas para trás? Poderia. Poderia andar 3? Poderia. Poderia andar para diagonal para trás também, na diagonal na direita? Poderia. Então, o bispo ele anda nas diagonais, quantas casas quiser. Mas observação, sempre nas diagonais claras, tá? Sempre na diagonal clara. Tá bem? Anda nas diagonais, sempre nas diagonais claras. É por isso, galera, olha só que legal, que no xadrez tem 2 bispos. O bispo da diagonal clara, tá vendo? E o bispo da diagonal escura. Ó o bispo da diagonal escura, ó. Tá vendo? Mas sempre nas diagonais, quantas casas quiser, para frente ou para trás, nas diagonais. Tranquilo? Então o bispo anda nas diagonais. Tem 2 bispos, da diagonal clara e da diagonal escura. Não pode mudar de cor, sempre na mesma diagonal. Renato, como é que o bispo captura? O bispo captura da mesma forma que ele anda. Ó, poderia capturar o peão? Poderia. Poderia capturar a torre? Poderia. Poderia capturar o cavalo? Poderia. E se o bispo estivesse aqui, poderia capturar o bispo? Poderia. Então, recapitulando, o bispo anda nas diagonais quantas casas quiser. Renato, quanto que vale o bispo? O bispo vale 3 pontos. Fala, galera, beleza? Então, continuando, agora nós vamos falar do movimento da dama. Então, vamos lá para o tabuleiro. Como é que a dama anda, Renato? Ela anda para qualquer lado do tabuleiro, quantas casas quiser. Ela tem o movimento da dama e do bispo juntos, quer ver? Ela poderia andar para cá? Poderia. 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 Esse é o movimento da torre. E também o do bispo. Ela poderia andar para cá? Poderia. 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 Então a dama pode andar para qualquer casa do tabuleiro, quantas casas quiser. Beleza?
Renato, como é que a dama captura? Muito simples, quer ver? Vamos supor que você está jogando, você está com a dama branca. Como é que capturaria? Ela pode capturar a torre? Poderia. Ela pode capturar o bispo? Poderia. Observe, galera, que quando a peça captura uma outra, ela para no mesmo lugar onde estava a peça. Beleza? A dama poderia capturar a dama? Poderia. A dama poderia capturar o cavalo? Poderia. Sempre parando no mesmo lugar da peça. Beleza? A dama poderia capturar o bispo? Poderia. A dama poderia capturar o peão? Poderia. A dama poderia capturar o cavalo? Poderia também. Então, a dama captura do mesmo jeito que ela anda, ok? Sempre parando no lugar onde estava a peça. Renato, quanto que vale a dama? A dama vale 10 pontos. Fala, galera, continuando o vídeo, agora nós vamos falar do rei. Então, vamos lá para o tabuleiro. O rei, galera, ele pode andar para qualquer lado do tabuleiro, qualquer lado, só que apenas uma casa, beleza? Por exemplo, ele pode andar para cá? Pode. Ele pode andar para cá? Pode. Ele pode andar para cá? Pode. Para cá, para cá, para cá, para cá e para cá. O rei pode andar para qualquer lado do tabuleiro, para frente, para trás, para esquerda, para direita, com apenas uma casa de movimento, beleza? Então, por exemplo, ele poderia andar para cá? Poderia. 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 Para qualquer canto do tabuleiro, com apenas um movimento, beleza? Renato, como é que o rei captura a peça? Muito simples. Do mesmo jeito que ele anda, só que apenas uma casa. Então, por exemplo, o rei poderia capturar o peão? Poderia. Poderia capturar essa torre? Poderia. Poderia capturar a dama? Poderia. Poderia capturar o cavalo? Poderia. Poderia capturar o bispo? Poderia. Poderia capturar o cavalo? Poderia. Poderia capturar outro cavalo? Poderia. E poderia capturar outra torre? Poderia. Então o rei captura do mesmo jeito que ele anda, sempre parando no local onde ele capturou a peça. Ok? Quanto que vale o rei, Renato? O rei é o objetivo do jogo. O rei é infinito. Ele não tem valor. Tá bom? Porque ele é o objetivo do jogo. Então ele não tem valor. Ele é o objetivo do jogo, que é capturar o rei, dar checkmate. Então ele não tem valor. Beleza? Beleza, continuando o vídeo, agora nós vamos falar do cavalo. O cavalo, galera, vamos lá para o tabuleiro? Ó, o cavalo, galera, ele anda em L. Tá bom? Como assim, Renato? Ele anda duas para frente, ó. Uma, duas e vira, ó. Uma, duas e vira. De novo, pro outro lado, ó. Em L, duas para frente, uma, duas e vira pro lado. Beleza? De novo, ó. Para a esquerda agora, ó. Uma, duas e vira pro lado. Fazendo o movimento de L, ó. Ó, é um L que ele faz, ó. Uma, duas, vira pro lado. Ó. Uma, duas, vira pro lado. Ó, uma, duas, vira pro lado. É um L que ele faz, ó. Sempre duas para frente e vira pro lado, ó. Uma, duas, pro lado. Parou aqui. Uma, duas, pro lado. Parou aqui. Então, o cavalo, ele anda em L. Ele pode vir para cá, 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 para cá e para cá. Então o cavalo anda duas para frente e uma para o lado, ó. Duas para frente e uma para o lado. Parou. Ele anda duas para frente, uma, duas e uma para o lado. Tá? Esse é o movimento do cavalo, ó. Uma, duas, virou para o lado. Ó. Uma, duas, virou para o lado. Tranquilo? Sempre assim. Duas para frente e vira para o lado. Duas para frente, uma, duas, vira para o lado. Sempre assim. Duas para frente e uma para o lado. Beleza? O cavalo, galera, tem algumas coisas especiais no cavalo. O cavalo, no xadrez, é a única peça que pode pular uma outra. Então, vamos supor, no movimento, nas casas iniciais das peças, que são essas,
você movimentasse o cavalo, você poderia pular, ó, uma, duas, pro lado. Tá vendo? Ele pode pular a peça. Vamos supor que você quer movimentar esse cavalo, você pode movimentar, ó, uma, duas, pro lado. Então o cavalo é a única peça do tabuleiro que pode pular uma outra, tá certo? Da mesma forma que ele anda, ele acaba pulando a peça. Tranquilo? Fácil, não é verdade? Renato, mais um exemplo. Vamos supor que tivesse um bispo aqui na frente do cavalo. Ele poderia pular o bispo, ó. Uma, duas, pulado. Pulou o bispo. Vamos supor que ele quisesse ir para o outro lado, ó. Uma, duas, pulado. Pulando o bispo. Então, o movimento do cavalo é em L, como eu mostrei, e ele pode pular uma outra peça, tanto a sua quanto a do adversário. Beleza? Como é que o cavalo, Renato, captura a peça? Muito simples, de uma mesma forma que ele anda. Ó, uma, duas, capturou a peça. Uma, duas, pro lado, capturou a peça. Uma, duas, 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 capturou a peça. E para finalizar, uma, duas, capturou a peça. Tá bom? Então o cavalo captura da mesma forma que ele anda, sempre parando onde estava a peça do adversário. Beleza? Então esse é o movimento do cavalo. Beleza, agora nós vamos falar do peão. Vamos lá. Renato, como é que o peão movimenta? O peão movimenta andando apenas uma casinha por vez, ó. Para frente, para frente, para frente, para frente, para frente e para frente. O peão movimenta andando apenas uma casa por vez, sempre para frente. Se você movimenta o peão para cá, por exemplo, ó, para cá, você não pode voltar o peão. Não pode. O peão não volta. Ele só pode andar para frente, uma casa por vez. Para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. Beleza? Só que quando você está no início do jogo, você tem duas opções. Movimentar o peão duas casas, tá certo, tá ok. Ou você pode movimentar o peão uma casa. Então você tem essa escolha. Se o peão está no início da partida, você tem essa opção. Movimentar o peão duas casas, está correto. Ou movimentar o peão uma casa, também está correto. Tá bom? Então no início você pode movimentar duas casas ou uma casa. Mas depois que você movimenta uma casa, vamos supor que o peão estivesse aqui, você não pode movimentar duas. Só no início. Então se esse peão estiver aqui, ó, ele só pode uma casa, uma casa, uma casa, uma casa. Somente no início você tem a opção de escolher duas casas, ok? Ou uma casa. Beleza? Então o peão movimenta uma casa por vez. No início você tem essa opção de escolher duas ou uma. Beleza? Renato, como é que o peão captura? O peão, galera, ele é um pouco diferente. Olha só, vamos supor que você está jogando. Você escolhe movimentar duas casas. E o adversário também escolheu movimentar duas casas. Agora é a sua vez de brancas. Você pode capturar o peão? Não pode, tá? O peão, galera, ele não captura do mesmo jeito que ele anda. Ele é um pouco diferente. Ele captura, olha só que legal. Vamos supor que o peão das negras estivesse aqui, tá bom? O peão, se fosse a vez das brancas, ele captura em diagonal. Olha só, o peão da branca está aqui e o peão das negras está aqui. Então as brancas poderiam capturar o peão, ó. Está correto. Então ele anda para frente e captura em diagonal. E a partir daqui ele continuaria andando, tá vendo? Continuaria andando. Então, mais uma vez, para ficar claro, ó, o peão, se tivesse, por exemplo, o peão das negras aqui,
Aí o peão das brancas poderia capturar o das negras em diagonal. O peão anda reto e captura em diagonal. Essa é a forma do peão capturar. Beleza? Ficou claro? Ó, vamos supor que o peão das brancas estivesse aqui e o das negras fosse a vez das negras e as negras jogassem assim. Aí as brancas poderiam capturar o peão, porque o peão captura em diagonal. Então poderia capturar aqui. Beleza? Essa é a forma do peão capturar em diagonal. Depois que capturar o diagonal, continua reto. Beleza? Então, mais uma vez, reforçando, para não ficar dúvida, o peão captura em diagonal. Pode capturar tanto esse peão quanto esse peão. Essa é a forma do peão capturar. Beleza? Ainda sobre o peão, galera. O peão, ele tem um movimento especial no xadrez. O peão é uma peça especial no xadrez. Olha que legal. Existe um movimento no xadrez chamado capturar en passant. Como assim, Renato? Capturar passando. Eu vou exemplificar para vocês. Vamos supor que o peão das brancas estivesse aqui, ó, na quinta horizontal. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tá certo? E aí fosse a vez das negras. E as negras jogassem, por exemplo, esse peão duas casas. Tá certo? As brancas têm um movimento especial chamado captura en passant. Se fosse as brancas, poderia capturar assim, ó, e pegando o peão das negras. Poderia capturar assim, capturar en passant, ou seja, capturar passando. Enquanto as negras passam, o peão, ó, o peão das brancas poderia capturar o das negras, com o movimento en passant, capturando o peão das negras. Poderia? Poderia. Mais uma vez, ó, para ficar bem claro para vocês. Vamos supor que é a vez das negras e jogasse o outro peão, por exemplo, para cá. Ó. Tá certo? As brancas poderiam usar esse movimento, capturar en passant, jogando assim e capturando o movimento o peão das negras. Isso é o movimento capturando en passant, ok? Para você fazer isso, o peão das brancas tem que estar na quinta horizontal, ó, 1, 2, 3, 4, 5, e o peão das negras tem que estar na casa original, ó, andando dois movimentos, ó. Andou duas casas. Aí as brancas pode capturar en passant. Com peão, toma peão en passant. Ok? Isso tem que acontecer, esse requisito para acontecer. Renato, vamos supor que o peão, as brancas estão aqui e o peão das negras estivesse aqui, tá? Aí é a vez das negras. Aí as negras jogassem aqui, ó. As brancas pode capturar en passant? Não pode. Por quê, Renato? Porque o peão das negras não está na casa original, está na terceira casa. Ó. Já movimentou. Como já movimentou, não pode, ó, porque o peão daqui, ó, das negras já está nessa casa, na terceira, não está na casa original. Então, se as negras jogam para cá, as brancas não podem fazer isso, não pode, ó. Não pode, está errado. Beleza? Só se tivesse, ó, aqui, ó, na casa original. Aí se joga aqui, as brancas poderia fazer isso? Poderia. Ok? Ficou claro para vocês? Então, esse é o movimento en passant, movimento passando. É o movimento especial do peão. E para finalizar, galera, tem mais um movimento especial do peão. Olha só o tanto que o peão é importante no xadrez. O peão, como a gente viu, pode andar duas para frente no início ou uma. Vamos supor que fosse a vez das brancas. Aí jogasse aqui. Aí as brancas jogassem aqui de novo. Só em uma, né? Mais uma. Mais uma. E jogasse aqui. Observa que o peão cruzou todo o tabuleiro. Chegou na última casa. O que acontece, Renato? A promoção do peão. O peão trabalhou tanto que ele merece uma promoção.
Como é que funciona? Quando o peão chega na oitava casa, na última casa, ele se promove a qualquer peça do xadrez. Você pode escolher qualquer peça. Você pode colocar uma torre no lugar do peão, você pode colocar um cavalo no lugar do peão, você pode colocar a dama no lugar do peão. Tá certo? Todas as peças, menos o rei branco, né? Todas as peças, menos o rei. Tá bom? Então, quando o peão chega na oitava casa, né, do tabuleiro, você promove o peão pedindo qualquer peça no lugar do peão, menos o rei. Beleza, galera? Então, esse foi o Fala, galera, beleza? Agora nós vamos falar de um movimento especial no xadrez, muito importante, chamado roque. Vamos lá, então? Bom, essa aqui vou mostrar o roque para vocês, beleza? Você observa que o rei está na casa original dele, na casa E1, e as torres estão na casa original delas, beleza? Como é que você faz o roque? Você anda uma, duas para a direita e passa a torre para o lado do rei. Isso é o roque, é um movimento especial no xadrez, chamado roque pequeno esse. Vamos de novo, ó. Como é que você faz o roque? Duas para frente, para o lado, o rei anda e a torre vem para o lado do rei. Isso aí é o roque pequeno, é um movimento especial no xadrez, pode fazer. Vamos ver do outro lado? Esse aqui agora é o roque grande, ó, mesmo jeito, ó. Uma, duas e a torre para o lado. Esse é o roque pequeno e o roque grande, tá certo? Para você fazer o roque, que é um movimento especial, você tem que ter algumas condições. A primeira condição, você não pode mover o rei. O rei tem que estar na casa original. O rei está na casa original? Tá. Pode fazer o roque? Pode. O pequeno, ok? E o grande. Tá correto. Agora, vamos supor que o rei, você movimenta o rei para cá, ó. Tá certo? Pode fazer o roque? Não pode. Você perdeu o roque, porque você movimentou o rei, ó. Você pode fazer o roque? Não pode. Por quê? Porque você já movimentou o rei. Não pode. Movimentou o rei e perdeu os dois roques. Tá certo? Vamos supor que você movimenta o rei para frente e depois você volta. Pode fazer o rei? O roque? Não pode, porque você já movimentou o rei. Movimentou o rei, perdeu o roque. Agora, Renato, poxa, eu movimentei essa torre para cá, ó. Posso fazer o roque com essa torre? Não pode. Por quê? Porque você movimentou essa torre. Não pode fazer o roque para cá, ó. Não pode, porque você movimentou essa torre, tá certo? Tudo bem, você movimentou essa torre. Não pode fazer o roque com essa torre. Você pode fazer o roque com a outra torre, com essa torre? Pode. Com a torre que não movimentou, você pode. Então, você poderia fazer esse roque. Poderia, sem dúvida nenhuma. Resumindo, se você movimentar o rei, você perde os dois roques. Se você movimentar uma torre, por exemplo, aqui, você não pode mais fazer o roque com essa torre, mas você poderia fazer com a torre que não movimentou, que no caso seria esse aqui. Tá certo? Esse aí é o roque. Ok? Ainda sobre o roque, galera. Vamos supor que as brancas poderiam fazer o roque com essa torre? Não. Por quê? Porque a dama está vigiando essa casinha que o rei iria passar. O rei não pode fazer o roque para esse lado. Não pode. Por quê, Renato? Muito simples. Porque a dama está vigiando essa casinha que o rei está passando, tá vendo? Ó o rei, ó a dama pegando o rei, tá vendo? Enquanto o rei passa. Então não pode fazer o roque se tem uma peça que está vigiando a passagem do rei. Então não pode, tá certo? Então ele não pode vir para cá fazer o roque pequeno. Ele poderia ir para o outro lado, Renato? Fazer o roque? Poderia. Para esse lado, poderia, porque a dama não está vigiando nenhuma casa de passagem
do rei para o outro lado. Então, para esse lado, o rei poderia. Beleza? Um outro exemplo, ó. O rei, o mesmo exemplo, a mesma ideia. O rei poderia vir para cá, Renato, ó, fazer o roque? Não, porque se ele vem para cá, o bispo pega o rei, ó. Tá vendo que o bispo capturaria o rei? Então não pode vir para cá fazer o roque grande por causa do bispo. Entendeu? Ele poderia fazer o roque pequeno para o outro lado? Poderia, sem nenhum problema. Beleza? Então, esse é o roque. Resumindo, para você fazer o roque, você não pode movimentar o rei. Se você movimentar a torre de um lado, você pode fazer o roque para o outro lado. E mais uma vez, você só pode fazer o roque se não tiver nenhuma peça do adversário vigiando a passagem do seu rei. Ou se você o rei ficar em xeque, também não pode. Beleza? Então tá aí. Esse aí é o roque. Agora nós vamos para a última parte da aula, né, desse vídeo. Vou mostrar a diferença do cheque e do checkmate. No xadrez, galera, o principal objetivo do jogo é dar checkmate, capturar o rei do adversário. Tá certo? Quando você faz isso, você dá checkmate e o jogo acaba. Esse é o objetivo do jogo. Então, por exemplo, ó, aqui é a vez das brancas. As brancas vão jogar, por exemplo, torre B8, cheque. O que é um cheque? É quando a torre, uma peça das brancas, ameaça o rei das negras. Por exemplo, a torre está ameaçando, ó, pegar o rei. Tá certo? A torre branca está ameaçando a pegar o rei. Então o rei está em xeque, está sendo ameaçado. Agora é a vez das negras. Se as negras tiver escapatória, é um cheque. Se não tiver, é checkmate. Vamos ver. O rei poderia vir para cá? Não, porque a torre pega o rei. Tá certo? Então o rei não pode vir para cá, ó, por causa da torre. O rei pode vir para cá, Renato, para essa casinha aqui, ó? Não, porque a torre pegaria o rei. Então, vamos ver se tem outra casa. O rei pode vir para essa casa aqui, ó, para frente? Pode. A torre pega o rei? Não. Então, o rei consegue fugir para essa casinha, pagar 7. Tá certo? Então, nesse caso, não é checkmate, porque a torre deu um cheque, ameaçou o rei e o rei conseguiu fugir. Beleza? Vamos ver um outro exemplo. Agora é a vez das brancas. Torre B8. Cheque. Ameacei pegar seu rei. Vamos ver se tem escapatória? Vamos. O rei pode vir para cá? Não, por causa da torre. O rei pode vir para cá, Renato? Não, porque a torre pega o rei. Concorda? Então, vamos ver se tem outra possibilidade. O rei não pode movimentar porque a torre pega. O bispo pode jogar para cá? Pode. O bispo pode ir para F8 e protege o rei, ó, porque o bispo fica na frente da torre. Então, a torre não está ameaçando o rei, está ameaçando o bispo que está na frente. Então, você consegue sair do cheque quando coloca uma peça na frente da peça que está ameaçando. Você intercepta o cheque. Então, nesse caso, não é checkmate. Por quê? Porque o bispo ficou na frente da torre. Beleza? É apenas o cheque. Vamos ver um outro exemplo. Torre B8. Cheque. A torre está ameaçando o rei. Tá certo? O rei pode vir para cá? Não, por causa da torre. A torre pega o rei. O rei pode vir para cá, Renato? Não, por causa da torre. Então, vamos ver uma outra solução. O cavalo pode capturar a torre? Pode. Saiu do cheque, eliminou a peça que estava dando cheque. Então, não é checkmate, porque você capturou a peça que estava dando cheque. Então, você conseguiu sair do cheque. Então, não é checkmate. Beleza? E para finalizar, mais uma vez, torre B8.
cheque. A torre tá ameaçando o rei. O rei pode vir para cá, Renato? Não, por causa da torre. A torre pega o rei, ó, tá vendo? O rei pode vir para cá, Renato? Não, por causa da torre. Ih, rapaz, então como é que faz? Agora é cheque. O rei tem escapatória? Não tem. Então é cheque mate. Se as brancas dão um cheque e o rei das negras não tem escapatória, então é cheque mate. Então nesse caso é cheque mate. Beleza? Ficou claro a diferença entre o cheque e o cheque mate? O cheque é quando você ameaça o rei e tem escapatória. O cheque mate é esse caso, você dá cheque e não tem escapatória, então é cheque mate. Então é isso, galera. Isso aí foi o vídeo de hoje. Ensinei vocês a disposição inicial das peças, o movimento das peças, como as peças capturam, né? O movimento especial, o rock grande e também, para finalizar, né, a diferença entre o cheque e o cheque mate. Então esse aí foi um vídeo bem completo para quem quer aprender a jogar xadrez do zero. Com esse vídeo você consegue jogar xadrez. A partir de agora você está apto a jogar xadrez. Beleza? Então esse aí foi o vídeo para o canal. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e valeu!